O Reino Unido está passando por uma crise econômica e já faltam até itens básicos nos supermercados. Será que esse é o sinal de que há uma recessão a caminho? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim. Quinta essência: prateleiras vazias, gêneros alimentícios desaparecendo dos supermercados, uma inflação que não dá trégua, uma previsão de recessão econômica neste ano, um povo ressentido por conta da perda do seu poder aquisitivo e ameaças de greves que podem paralisar diversos setores econômicos. Parece o cenário de um país como a Argentina ou a Venezuela, não é mesmo? Porém, esse caótico cenário econômico é observado não aqui na América do Sul, mas sim na Europa, em um dos países mais desenvolvidos do mundo. Estamos falando, é claro, do Reino Unido. O país tem enfrentado condições econômicas bastante desfavoráveis nos últimos anos. A economia britânica tem tido um crescimento próximo do zero, enquanto que a inflação acumulada nos últimos meses supera os 10%, um valor muito alto para os padrões do Reino Unido. As projeções também não são nada animadoras. A expectativa é de que o PIB do país tenha uma redução de 0,6% em 2023, o que faria o país ter o pior desempenho do mundo desenvolvido, atrás mesmo até da Rússia. É claro que as projeções para a economia russa provavelmente estão superestimadas. Ainda assim, a situação econômica na terra do rei Charles não deixa de chamar a atenção. Enquanto isso, o trabalhador britânico tem sentido no bolso o custo da desvalorização da libra esterlina. O aumento expressivo no preço de itens básicos tem pressionado os salários, e isso motivou uma onda de protestos por parte dos trabalhadores. Em fevereiro, diversas categorias profissionais, dentre elas professores, funcionários públicos e trabalhadores no transporte público, paralisaram suas atividades. Essa foi a maior greve geral da última década no país. Os protestos se alastraram também para as áreas da saúde e da aviação, e há ainda a previsão de uma nova greve geral dos funcionários públicos para o fim de abril. Mas afinal de contas, o que levou o Reino Unido, que possui uma das maiores economias do mundo, a chegar a esse estado caótico? É claro que nenhuma crise nasce do dia para a noite. Crises econômicas são a consequência de um conjunto de fatores que vão se acumulando ao longo dos anos. O caso britânico reflete uma série de erros estatais que se arrastam desde a crise de 2008 e que foram piorados por conta da pandemia e, mais recentemente, por causa da guerra da Ucrânia. O que é mais assustador é saber que muitos outros países desenvolvidos seguiram a mesma cartilha. Isso pode indicar que esse caos econômico não será uma exclusividade dos britânicos. Em primeiro lugar, o problema dos altos preços tem castigado a população do Reino Unido há algum tempo. Embora a grande mídia e os estatistas chamem esse aumento de preços de inflação, nós sabemos bem que esse é apenas um efeito da verdadeira inflação, que é o aumento da base monetária. Quando o governo imprime mais dinheiro, todos os preços na economia tendem a subir. Como o aumento da base monetária por si só não é perceptível, no fim das contas o que interessa mesmo para a população é o aumento de preços. E o preço dos alimentos teve uma alta maior do que a média geral da economia, um aumento superior a 17%. Colaboram para esse fato alguns problemas de distribuição de alimentos que têm afetado o país desde a pandemia. Sabe aquela história de fica em casa, a economia a gente vê depois? Pois é, o depois chegou para os britânicos. Nas prateleiras dos supermercados do Reino Unido faltam itens básicos como ovos, legumes, frutas e verduras. Os compradores precisam fazer verdadeiras peregrinações para conseguir encher as sacolas do supermercado, enquanto que os lojistas têm feito racionamento desses itens para evitar a total escassez. Me diz se isso não parece mesmo um cenário venezuelano? Como complemento à alta de preços dos alimentos, o setor imobiliário britânico também passa por maus bocados. O preço dos imóveis por lá já é o maior dos últimos 150 anos, e mais uma vez o Estado é o culpado dessa história. Em primeiro lugar, as grandes cidades europeias são conhecidas por sua colossal burocracia em matéria de construção de novos edifícios. E no Reino Unido a coisa não seria diferente. Isso por si só reduz a oferta de casas e apartamentos para novos moradores, num país cuja população ainda aumenta, principalmente por conta da imigração. Além disso, há a questão do aumento das taxas de juros. Assim como acontece aqui no Brasil, o governo britânico tem aumentado a taxa básica de juros do país para conter a inflação.
Porém, como o aumento de preços no país tem sido mais forte que em outros países desenvolvidos, as taxas de juros por lá subiram no ritmo mais elevado. Esses juros mais altos fazem com que seja cada vez mais difícil comprar um imóvel financiado, então mais pessoas decidem morar de aluguel. Como a demanda por imóveis para aluguel tem crescido, o preço dos aluguéis tem subido de forma consistente. E como os aluguéis tipicamente são reajustados ou pela inflação ou seguindo a taxa de juros, a coisa toda vira uma bola de neve. Esse cenário tende a impactar o crescimento econômico do país, aprofundando ainda mais a crise. O aumento dos custos da energia elétrica, motivados por políticas equivocadas de dependência do gás natural russo, também não ajudam. As empresas têm dificuldade para realizar novos investimentos por causa das taxas de juros mais elevadas. Por outro lado, os consumidores têm gastado menos dinheiro por conta do seu alto endividamento. É por isso que os analistas de mercado e o próprio FMI projetam um decréscimo na economia do Reino Unido neste ano, sem boas perspectivas para os próximos anos. É bem provável que esse cenário seja apenas o início de uma verdadeira recessão no Reino Unido. E como dito anteriormente, existe um risco real de que a coisa se alastre para outros países desenvolvidos, uma vez que praticamente todos eles cometeram os mesmos erros. O fenômeno da alta dos preços e da constante subida nas taxas básicas de juros tem sido observado nos Estados Unidos e na União Europeia, e com as recentes quebras bancárias, que já afetaram não apenas bancos norte-americanos, mas também a Suíça e a Alemanha, a chance de que essa recessão se espalhe para outros países desenvolvidos é bastante alta. No fim das contas, a culpa de toda a situação britânica é de seu próprio governo, como sempre acontece. Aquele que já foi considerado o país da liberdade econômica vem submetendo seus cidadãos a cada vez mais restrições e regulamentações, além de ter adotado uma série de medidas sanitárias atabalhoadas nos últimos anos. Os grandes vilões dessa história, contudo, são a inflação, ou seja, a impressão de dinheiro, e o aumento da dívida pública. Em conjunto, esses dois fatores corroem o poder de compra dos britânicos, ao mesmo tempo em que prejudicam a produtividade e o planejamento econômico. O que o Estado britânico fez, no fim das contas, foi seguir a receita para uma crise econômica em que preços altos e escassez de itens básicos andam de mãos dadas, exatamente como tem acontecido agora no Reino Unido. A manipulação da economia durante anos a fio finalmente começou a cobrar o seu preço dos britânicos. E como nós vimos, o cenário futuro não é nada promissor. Se o governo tentar controlar a inflação por meio de um novo aumento na taxa de juros, a economia vai ficar ainda mais estrangulada. E aí, adeus crescimento econômico. Se o governo deixar a coisa como está, ou mesmo reduzir a taxa de juros, então os preços vão continuar a subir. E aí, veremos ainda mais revoltas populares e greves por conta do decréscimo no poder aquisitivo do povo britânico. Em outras palavras, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A solução para esses e outros problemas não passa pela ação do Estado, porque foram justamente as ações estatais que levaram a esse estado de coisas. A impressão desenfreada de dinheiro, aliada a uma série de desastradas medidas econômicas impostas pelo Estado, foi a responsável por lançar o Reino Unido nessa situação. A solução para os britânicos é o livre mercado, a mesma liberdade econômica que enriqueceu o povo daquele país em poucas décadas durante a Revolução Industrial. É certo que, inevitavelmente, o país sofrerá uma crise nos próximos meses. Mas esse tipo de crise faz parte do processo de depuração do mercado econômico, depois de anos de manipulação estatal. Depois que o mercado se reajustar de forma natural, a tendência é que a economia volte a se estabilizar e que os negócios voltem a ser feitos com liberdade. Se o Reino Unido adotar os mesmos princípios que levaram ao seu desenvolvimento econômico desde o final do século XVIII, podemos esperar que o país volte ao seu antigo poder econômico. Contudo, se os políticos britânicos continuarem incorrendo nos mesmos erros, podemos esperar apenas mais problemas, mais crises e mais recessão econômica. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!